A gente já começa debatendo luxo e originalidade, claro. Quando ser diferente te rendeu nota alta na vida? E quando é que foi um problema? Vai comentando na hashtag Papo de Segunda no GNT, que tem uma frase linda de um texto do Milton, que eu ia ler aqui, eu pensei que ia saber, eu vou pedir para ele mesmo ler o texto que é dele, que é tão bonito. Fala pra gente. Às vezes lembro do meu pai com uma ternura enorme, porque sei que ele não conseguia lidar com o que eu era. E acreditem, eu era. O que um jovem senhor sem repertório cultural e, mais do que isso, sem repertório emocional, faz com uma criança, filho, que foge totalmente aos padrões aceitáveis de uma época, um lugar, uma situação. Qual foi o momento em que você, Milton, entendeu que seu pai não te entendia? O ponto de vista da bichinha. Quando você nasce bichinha, você é o afeminado da parada, você olha os adultos e você diz, ferrou, tô sozinho. Ninguém gosta de mim, né? Porrada do vizinho, porrada na escola, bullying, pai e mãe querendo que você seja outra coisa. Então é de uma solidão fantástica. Te coloca no lugar da bichinha olhando. É claro que existem gays não afeminados que nascem e se jogam por ali, vão, entram na concha do caracol e tal. Mas pra bichinha afeminada, pra aquela que desmunheca e eu do parto, né? Então meu pai dizia pra mim, criança, teus olhos não me enganas. Eu digo, mas nem quero te enganar, pai. É isso. Então, quer dizer, é jogo perdido. Não tem esperança. Nossa, mas isso era, só para contextualizar, isso era onde? Belém do Pará. Em que ano? Anos 60. Eu nasci em 62, então eu acho que com 4 anos, 5, eu já começo a me lembrar, né, do fascínio, da beleza e pá! Aí você roda, bate na parede, volta. E no meu caso, eu voltei com as 2 pernas na porta, assim, pá, eu vou embora. Então, deixa eu ter paciência, deixa passar esses 20 anos rápido para eu me mandar. Então, toda a minha infância e juventude foi à espera de partir. Mas você acha que esse negócio dessa solidão que você falou agora fez você, nesse momento de solidão, criar todo esse universo que você é hoje em dia? É isso, você tem que ir catando as sobras, não é? Mas claro que as lacunas e os fantasmas vão ficando, né? O que é o amor de pai? O que é o amor de mãe? Aí você vê outras pessoas falando do abraço e você diz, nossa, eu não fui abraçado. Então falta ali um treco e você vai se construindo. Você perdoou seu pai, assim, internamente? Porque esse texto que o Fábio te pediu para ler no começo, ele é muito bonito. Ai, as correntes que a gente arrasta, eu e vocês, só muda de endereço, né? Então, assim, quando 10 anos depois, 1 década se passou, e eles andavam me ligando pra dizer, eu te perdoo, eu te perdoo. Dizia, não, quem não perdoa sou eu. Alô, 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 vira a história. Eu não perdoo vocês. Eles, pai e mãe. É. Cada tapa, não perdoa, alô, gritando. Né? Então, você perdoa? Complicado, amadíssimo Bosco, complicado. Vai, é o que tem pra hoje, vai levando e tal. E o que eu achei bonito, Milton, nesse texto que você leu no comecinho, é que tem uma compreensão sua daquilo que tornava difícil pro seu pai aceitar você, né? O Obama costumava dizer... O Obama tem uma frase linda, que o Obama dizia o seguinte, que um sujeito deixa de ser filho, perde a condição psicológica de filho, quando ele consegue pensar os pais para além do que os próprios pais entendem sobre si próprios, entendeu? Peraí, eu que agora fiquei aqui. O filho é aquele que é representado pelos pais. Os pais são aqueles que de cima, né, já da sua vida adulta, estão dizendo quem é o filho. Mas tem um momento em que um filho olha para o pai e fala, meu pai não é exatamente quem ele acha que é e se diz que é. Meu pai é alguém que eu entendi que ele é. Quando ele foi para além do que ele... Aí você deixou de ser filho, você já está numa outra... Entendi. E nesse texto do Milton, tem uma coisa de o pai dele reproduzindo a masculinidade tradicional, machista,
E nesse trecho tá o Milton dizendo, porra, o cara não... O Como é cara que ele não poderia tinha entender essa condições, história? mas porque ele Quando ele estava foi me deixar reproduzindo. na rodoviária, naquela madrugada, eu anunciei que ia embora 3 dias depois, e aí não acreditaram. E quando eu desci no horário do ônibus, o ônibus ia sair 7 horas da manhã. Quando eu desci 5 horas, ele estava lá na sala. Aí eu disse, nossa, pau vai comer. Aí, ao contrário, ele disse assim, eu vou te levar. Entramos no Fusca, dia amanhecendo, ele chorando, eu chorando, e vai, e chega na Filho rodoviária. único? Aí ele diz assim, tu estás fazendo o que eu devia ter feito quando eu tinha a tua idade. Eu, sem olhar, disse, perdeu, tu não fez, eu tô fazendo agora. E aí eu saio, bato a porta do Fusca e vou embora e entro na rodoviária para nunca mais. Então tem que ter coragem. Tem que ter coragem de fazer quando o bonde da história passar na tua vida, te joga. Pra tu não dizer pro teu filho, 40 anos que você não fez o que você devia ter feito. Muito complicado pro filho também escutar as frustrações, né? O que os pais deixaram de fazer para construir aquele sonho, entre aspas, pesadelo, né? Assim, nossa, pai, tu não foi. Ai, pai, tu devia ter ido. Quantas vezes eu disse pra ela, mãe, separa. Tu tá louca, mãe, separa, isso aqui é o horror. O cara não gosta de te... Vai, mãe, vai procurar e tal, e não. Né? A avó que nunca foi no cinema. Como, vó, que tu nunca foi no cinema? Vó, Milton, tem um mundo aí me fora. permita enfatizar esse ponto, eu acho fantástico. Assim. A sua trajetória é lindíssima, assim. Guardadas todas as proporções, tem um momento dela, que é esse que você acabou de falar, em que eu me reconheço, que é o seguinte, eu tenho 2 filhos, eles têm atualmente 7 e 6 anos. Quando eles tinham 3 e 2 anos, eu quis me separar da mãe deles. É uma pessoa extraordinária, tudo, mas, enfim, separação, né? E é uma separação difícil, separação com filhos pequenos é sempre uma separação difícil. E no momento em que eu estava me separando, eu encontrei o pai de um coleguinha da escola dos meus filhos, num bar, assim, e ele veio falar comigo, pô, você está se separando, né? Caramba, rapaz, sabe que o meu irmão queria se separar da mulher dele, mas ele tinha filhos na sua idade e esperou 10 anos até os filhos completarem 15 anos para poder se separar. Eu falei, diz pro seu irmão que é um idiota. Porque o que ele... É justamente o que o Milton falou, assim, se tem uma coisa que é importante para você ensinar para seus filhos, é que você banca o seu desejo, com responsabilidade para com todos os envolvidos, obviamente, né? Mas a pior coisa que eu acho que você pode fazer é passar para os seus filhos uma postura covarde em relação ao seu desejo. E ainda mais botando renunciar neles... ao seu desejo e, principalmente, se disser essa frase que foi que o João ia dizer agora, não fiz alguma coisa por sua causa. Eu me Pior coisa que você sacrifiquei pode por fazer. você. Exatamente. A Eu história deixei de fazer. A história do Milton é a Eu história... não vou deixar. Você deixou, mas eu tô indo. Então você se sentiu estranho maior parte da sua Desde infância. que nasci, sou E estranhíssimo. quando é que você olhou e falou, eu não sou, tem gente que nem eu. Eu pertenço a um lugar, eu tenho... Eu sonhava que devia existir lugares onde as pessoas pudessem ser o que quisessem, né? Mas ali na Belém do Pará dos anos 60, 70, não dava. Não dava. Na minha classe social, ali não dava. A gente tinha que ser o projeto do adulto. Você tentou mudar? Você tentou... Eu nunca negociei. Eu sempre fui isto, eu sempre tive essa mão, eu sempre tive tá. Então batia o olho em mim e diziam, nossa, as freiras do colégio, caso perdido, nossa, os padres enlouquecidos e tal, alguns outras padres crianças? bastante animados. As outras crianças, como era? Uma ou outra se identifica pela sensibilidade, pela piedade com você, né? Então você tem vários olhares dentro da turma, mas eu te diria que 80% cai de porrada em cima. Era violento, era tacanho, era tosco. Não é uma coisa delicada, não, sabe? Você escuta cada absurdo, você diz, nossa, eu vou guardar esta loucura pra sempre, porque é muito barra pesada.
o seu alívio ao chegar aqui, mesmo estando sem nada, é porque você falou, você podia ser livre. Lá eu já caía na gandaia, quando eu fiz 14, 13, eu me joguei no teatro amador, então eu conheci os artistas e tal. Só que ainda não era algo que fizesse a minha cabeça. Só tinha um teatro, só tinha um cinema e tal. Eu dizia, não, eu quero um treco grandão, eu quero muita opção e tal. Quando eu chego em 82 no Rio, é a hora que está acontecendo os Leopardos da Heloína, na Galeria Lasca, Caetano Veloso, aquela loucura de homem nu e tal. Eu olhava e dizia, epa, cheguei, over the rainbow, aqui tá. Então eu cheguei no Rio de Janeiro bem do balacobaco, bem efervescente. Sabe que eu passei por uma situação reversa. Na escola, na adolescência, sempre fui chamar o viadinho. Sempre riram. Ali na 5ª, 6ª série, foi chato. Isso não parou, né, Fábio? Isso não parou mesmo. Não parou mesmo. Mas eu lembro que, assim, eu não entendia direito o porquê. Assim, só porque provavelmente eu tinha uma cara de mais novinho, cabelinho lourinho, branquinho, meio gordinho, assim, não sei. Mas eu lembro, assim, quando teve uma hora que tava todo mundo chamando, todo mundo ria e todo mundo chamava, e eu parar e falar assim, será que eu sou viadinho, então? E parar pra me dar conta. Eu falei, mas é porque eu quero beijar a menina. Eu sempre gostei das meninas. Eu não olho pra aquele cara e quero beijar. Aí eu fiquei pensando, fazendo o inverso, como não deve ser para quem é, e todo mundo fala não pode ser, a pessoa, quem é homossexual achar que está errado, achar que não pode ser, porque isso é sujo, é feio, é contra Deus, é contra tudo e todos. Então, como deve ser doloroso para quem é ter que ficar achando que está errado, que é um ser humano errado. E nesse sentido, para as pintosas, que somos nós, as pintosas, a saga do X-Men, quando nascem os estranhos e eles enfiam todo mundo num colégio que sabe tratar deles, que sabe... Então, para nós seria realmente o paraíso, o colégio do X-Men. Se pegassem as pintosas e enfiassem todas lá para elas fazerem os shows que elas quisessem, as dublagens que... Porque pai e mãe não conseguem lidar... Eu amei essa referência. Claro! Nasceu estranho, vira fogo, sabe voar. Qualquer estranhice, enfia no colégio lá do homem que sabe dar aulas, que ele vai cuidar bem. Então nós teríamos que ter, as pintosas, um núcleo para enfiar a criança pintosa, porque é difícil. Por que você não vira o mãe... professor Xavier dessa Olha, escola? tá vendo? Mas só não quero a cadeira de rodas. Eu quero uma que voe de cambalhota. A gente fala sobre o ser diferente, a gente fala sobre diversidade, mas eu acho que a reflexão ela tem que acontecer em torno do que a gente considera normal, porque o normal é muito agressivo, sacou? O que é considerado normal tem a tendência de ser violento na tentativa de apagar todas essas aberrações que a experiência humana produz, entende? Eu, na minha experiência na escola, quando eu fui, a partir da 2ª série, eu fui estudar num bairro um pouco economicamente melhor, vamos dizer assim, com uma condição financeira mais elevada. E aí eu passei a ser a única criança preta da sala. E aí, meu inferno de perceber a agressividade da violência racial começou ali. Mas tem uma situação que o Fábio falou, essa questão de ser chamado de viadinho na escola, e me lembrou de uma coisa. Eu nunca fui chamado de viadinho na escola, mas eu fui chamado de o amigo do viadinho, porque entrou um menino afeminado na minha classe, e aí os outros meninos começaram a debochar dele, e eu defendi ele. E aí, a partir daquele momento, o termo viadinho, o amigo do viadinho, o namoradinho do viadinho, era usado para humilhar e agredir pior, ele. porque você é o traidor da classe. E aí, você é o traidor do gênero, no caso. Isso. E na luta a gente se encontra. Eu sei exatamente da dor de ser o único preto do colégio, porque eu sei a dor de ser a pintosa do colégio. Então, nessa batalha, né, filho, na hora que te convidarem para ser bailarino,
não aceita. Mas não, mãe, ninguém vai me convidar para ser bailarino. Eu quero ser bailarino, a vontade é minha. Quer dizer, você tem toda uma heteronormatividade, a norma, né? Você vai ter que não ser bailarino, porque pela norma, héteros não são bailarino. Aí você olha e diz, meu Deus, mas será que tu tá certa, adulta? Será que é assim mesmo que a banda toca? Então, um monte de interrogação, e tu vai crescendo com as interrogações, e tu vai descobrindo na vida prática que não é assim, né, que o universo humano é gigantesco, né? Então, tentar colocar a norma para esses universos explosivos, 5 aqui, 10 ali, não dá para normatizar, não dá para dizer todo mundo vai ser um treco. Cada universo que nasce, que vá. E o desafio do pai é permitir que esse universo aconteça. Mas como? Teu filho... Ninguém quer ser pai da Pintosa.